Começamos mais um episódio do Fixcast, o seu podcast semanal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre beleza, sobre transformações. Eu sou o Ricardo Menini e quero te agradecer muito pela companhia em mais um episódio. E hoje nós temos o prazer de receber por aqui um médico cirurgião plástico de renome, Dr. Ivens Nogara. Dr. Ivens vai compartilhar conosco algumas experiências, insights e a sua visão sobre esse fascinante campo que é o campo da cirurgia plástica. Então prepare-se para uma grande jornada, onde a ciência encontra a arte e a beleza encontra a confiança nas mãos do Dr. Ivens Nogara. Doutor, um prazer tê-lo conosco no Fixcast. Seja bem-vindo. Ricardo, eu fico lisonjeado pelo convite. Eu sou um admirador da casa e do seu trabalho e a gente fica muito contente de poder compartilhar nossas experiências e também a nossa visão de mundo, e principalmente a nossa visão de mundo em relação à cirurgia plástica, com uma casa que a gente admira tanto e que faz tão bem para a nossa região. Tá certo. Nós estamos aqui, como sempre, nas amplas, modernas instalações do Fix Studio, recebendo hoje Dr. Ivens Nogara. E nós vamos fazer um link, falar sobre empreendedorismo, falar sobre a cirurgia plástica, falar sobre a tua área, né, específica, mas a gente começa sempre do começo. Isso. Né? Sempre do começo. Como era o Ivens Nogara quando criança, quando infância, era um menino estudioso? Porque ser médico não é fácil, né? Você tem que estudar bastante. Você sempre foi assim, estudioso, sempre se dedicou aos estudos? Como que era o Ivens aí, lá no início? Ricardo, é uma pergunta muito interessante que eu acho que eu fui poucas vezes perguntado. Certo. E isso também se estende para algumas pessoas que têm alguns desafios a cumprir na vida. Se eu fosse pensar quando criança, eu acho que provavelmente os professores não iam apostar em mim. Ah, é? Porque eu acredito que nos dias atuais, talvez eu poderia ter um pouco de TDAH e eu tenho um foco, né, desse tipo de TDAH em que eu consigo ter muita atenção nos estudos e na minha vida profissional. Mas, de certa forma, minha vida pessoal é um pouquinho bagunçada. Aham. Eu sou aquela pessoa que esqueço a chave do carro dentro, que sai sem carteira. E na escola também era assim. Então, na escola, eu sempre fui um aluno de boas notas. Mas o meu comportamento era um pouco indisciplinado. Mas como assim um pouco? Eu acredito que eu pegava muito bem ou rápido a matéria. Certo. Então, nos primeiros 15, 30 minutos de aula, eu já entendia a matéria. E depois eu ficava desatento, conversando com os colegas. E isso gerava um pouco de dificuldade para os professores, né? Mas na questão de aprendizado, eu tinha esse foco. E eu falo que isso é uma bênção, porque Deus me encaminhou, me deu as habilidades que eu precisava para chegar até aqui. Amém. Né? Então, claro, sempre na formação, a gente, quando quer ser um profissional de alto nível, sempre vai ter muito esforço. Claro. Né? Eu acho que não existe sucesso antes de trabalho, né? Aham. E sempre fui muito estudioso, mas eu acho que eu tinha ou tenho um pouco mais de facilidade para aprendizado, apesar desse foco de ser um pouco desatento às vezes. Isso é bacana, porque às vezes esse lado teu, às vezes, é desatencioso com o pessoal, mais atencioso com os estudos e com a profissão, supera, né? Então existe um equilíbrio aí, né? Mas assim, você disse que você tinha muita facilidade no aprendizado, né? Fluiu legal lá no ensino médio, né? E quando é que você, Ivens, falou assim, não, eu quero ser médico? Bom, eu sempre tive um gosto por pelas coisas difíceis. Certo. Né? Quando, nas próprias brincadeiras, nos jogos de videogame da minha infância, dos livros, quando eu tinha um pouco mais de complexidade e eu me interessava mais. E na época, né, a medicina era algo um pouco mais difícil de se entrar, de se formar, né? Eu falo que já estou 20 anos na área, então existiram algumas mudanças no caminho. Uhum. E essa questão de ser desafiadora e uma questão de complexidade me jogou para o lado da medicina, porque eu sou o primeiro médico da família. Olha aí. Né? Uma família... Meu pai é advogado,
né? Minha mãe é administradora e a família quase toda do agro. Certo. Então eu fui a ovelha negra na família. Se fosse ver, você era para ser um veterinário, alguma coisa. Agrônomo, uma isso. coisa assim. Zootecnista. Zootecnista, Certo. né? E no fim, essa dificuldade ou essa complexidade me colocou no caminho da medicina, inclusive no caminho da cirurgia plástica. Porque na nossa formação, eu acho que nós vamos entendendo o caminho, né, o que serve melhor para você, como uma roupa, Certo. né? E eu, de certa forma, eu sempre tive um pouco de costume de pensar, me projetar no futuro. Uhum. Projetar o que eu quero. Eu, particularmente, já sei o que eu quero daqui a 10 anos, né? E quando eu estava lá me formando médico, eu já tinha algumas certezas. Primeira coisa que eu falo para os estudantes, assim, quando eles me perguntam, é saber o que você não gosta. Você já está 50% na frente. Né? Saber que você não gosta. Eu, particularmente, não gostava muito da parte clínica, de ficar um dia inteiro no consultório. E eu não me interessava muito para a parte de obstetrícia. Então me sobrou a cirurgia. Aí eu falei assim, não, eu acho que cirurgia casa é uma coisa que exige um foco, a gente precisa ter uma atenção compenetrada, existe um certo tipo de treinamento de habilidade manual que você precisa ter também. E com o passar do tempo, eu fui falando, eu acho que eu me visto melhor como cirurgião. Eu acho que era a minha ideia. E eu entrei na cirurgia sem exatamente saber que eu queria cirurgia plástica. Eu entrei na cirurgia, eu gosto de cirurgia, me sinto bem fazendo, e aí a gente vai se deparando com as especialidades no meio do caminho. Né? Quando a gente está fazendo a especialização de cirurgia, a gente passa por estágio de cirurgia plástica, de urologia, de oncologia. E aí eu falo que Deus traçou outro caminho na minha vida, que Ele foi me mostrando algumas habilidades que eu tinha no sentido de conseguir entender um pouco mais os pacientes na questão dos sonhos, na questão de expectativas. Eu me relacionava muito bem com todo o hospital. Né? Essa parte de relacionamento até é legal, porque, veja, nós somos do interior, né, de uma cidade de 100 mil habitantes, Sim. Uma região de 300, mas uma cidade pequena. E eu cheguei em São Paulo, falando porteira, com um menino do interior. Então eu fui muito provado, muito testado. E, vamos dizer, eu tive muita dificuldade ou muitas barreiras nos primeiros 3, 6 meses de residência. Você chegou lá como uma pessoa VIP, né? Vim do interior do Paraná. Isso aí. O povo falava que eu era o caipira ali, né? E eu comento que a gente vem do interior do Paraná e a gente vai para São Paulo, onde eu fiz a minha residência, a gente se depara com muito nordestino. Mas quando você tá ali com eles, eram pessoas muito bem evoluídas, eu falo. Olha, os meus amigos tocavam, esses nordestinos, né, que falam que eles têm uma questão cultural muito importante. Tocavam piano clássico, outro falava 4 idiomas, né? Outro era campeão nordestino, né? Alagoano de remo. Então, eram todas as pessoas de alto nível. E eu lá meio que perdido naquela seara ali, né? E aí eu fui... Eu falo, as dificuldades, elas criam as oportunidades. Claro. Eu, dentro desse contexto, eu fui entendendo ali dentro do hospital que é como se fosse um organismo vivo. Que o networking e o relacionamento era o caminho que eu precisava para conseguir me equiparar a eles e sair na frente. Então eu entendi isso. Fui fazendo amizade com o zelador, com o assessorista do elevador, com as enfermeiras de todos os setores, com o chefe do laboratório, com o chefe do centro cirúrgico, com as pessoas que organizavam. E aí no final desses 6 meses ali, eu já estava bem relacionado no hospital. Então eu conseguia fazer as coisas com menos esforço. E daí que surgiu essa habilidade. Falei assim, gente, eu tenho uma habilidade em conectar com as pessoas. As pessoas fazem as coisas para mim ou comigo por desejo nato, né? Não é por pressão. Que legal. Né? E aí isso foi progredindo até que tem uma circulante, né, que é a pessoa que circula a cirurgia para que dê certo. Eu estava na cirurgia geral, ela falou assim, doutor,
eu acho que você vai ser um cirurgião plástico de sucesso. Eu falei, mas eu sou todo mulambo, né? Eu tenho que me transformar nisso, né? Não, porque você tem o principal. Você sabe escutar o paciente. Olha aí. E aí isso foi me tornando, junto com aquilo que era complexo, me criou um gosto. E aí eu fiz a prova para entrar na cirurgia plástica, ela é muito concorrida. Na minha época eu acho que era, tipo assim, do meu hospital era 130 candidatos para 3 vagas. Então assim, um nível muito Concorrido mesmo. concorrido mesmo. E não é candidato qualquer, já são candidatos que já estão no topo do funil, né? Que eu falo que já estão bem treinados. Certo. E aí essa dificuldade me colocou na cirurgia plástica. Eu falo, tem uma palestra do Steve Jobs que ele faz ele é orador de um vídeo na faculdade de Stanford, que ele começa a contar como que vários pontos desconexos na vida dele colocou ele como criador da Apple. Ele largou faculdade, Sim. foi para Índia, ele treinou caligrafia, e aí no final ele conseguiu juntar vários pontos desconexos para formar o que ele é, um dos maiores inventores do século passado. Sim. E eu, né, na minha pequenez, foram vários pontos desconectados que na época eu não achava que era tão importante, que me trouxe hoje aqui. Então a gente tem que dar valor ao processo, eu acho. Com certeza, com certeza. Então, essa situação de desafio, com certeza, veio agregar muito na tua vida, né? Na tua vida acadêmica, depois na tua vida de residência, né? E depois você, com certeza, se habilitou a começar a operar, a gente fala, né? Fazer as cirurgias plásticas. Antes da gente entrar nessa área de cirurgia plástica, da tua área, efetivamente, doutor, eu queria traçar aí um paralelo, porque hoje nós estamos aqui na Fix, né? Esse grupo de investimento, né? Como é que é a relação entre medicina, médico e a situação do investimento? Tem alguma relação? Tem. Eu acho que assim, o meu convite para vir aqui, ele não é um convite ao acaso. Uhum. Eu estava conversando com o Felipe e a gente começou a relacionar algumas coisas entre empreendedorismo, medicina e investimento. E a gente chegou a alguns pontos pacíficos. Por exemplo, a gente sabe que o investimento é uma questão racional, lógica, só que as emoções que atrapalham um bom investidor. Sim. E nós temos que tentar pensar no investimento sempre por um horizonte mais longo, né? Nenhuma grande fortuna foi feita de um dia para o outro. Claro. Pode ter sido feito, mas é uma situação do acaso. Mas sim no longo prazo, pensar nos juros compostos, na composição de patrimônio com longo prazo. Do dia para a noite só Mega Sena, né? Mega Sena e coisas ilícitas, né? Exatamente. E eu pensei na medicina assim, né? O que eu tive, né? Eu tive a sorte de ter alguns mentores. Um mentor é o melhor tipo de professor que você pode ter. Porque o mentor, ele passou pelo caminho e ele te indica. Mas ele não vai te dar a vara para você pescar, ele vai te mostrar o caminho. Certo. Que me colocou a pensar na medicina de uma forma de empreendedor e de longo prazo. Eu já estou há 10 anos aqui na região e eu nunca quis ter muito movimento, muito sucesso ou ter essa demanda que a gente tem de um dia para a noite. Eu sempre pensei que eu desejava estar onde eu estou no passar do tempo. Então, o crescimento que nós tivemos foi um crescimento sustentável. E nesse processo de crescimento, eu não perdi as nossas bases. Então, a questão do investimento, eu penso que é assim, a gente tem que se preocupar com o longo prazo, tomar atitudes que nos blindam de erros emocionais, certo, de curto prazo. Por exemplo, eu começar a fazer cirurgia em pacientes que não têm indicação por conta do ponto de vista financeiro. E tudo isso é uma analogia com o investimento. Porque o investimento a gente vai ter tentações, vai ter desejos, e no fim nós temos que seguir nossa estratégia. Claro. E eu sempre tive essa ideia de ter essa reputação, essa credibilidade e ver a cirurgia plástica por longo prazo. Eu não sei
se eu cheguei onde eu quero. Eu sonho muito, porque eu penso que os desafios nos movem, né? Eu penso em tornar nossa região centro estadual, regional de saúde. Sim. Né? De saúde para cirurgia plástica. E nós vemos buscando isso constantemente. Buscando experiências fora daqui, nas grandes cidades, fora do Brasil, para que a gente consiga tirar esse estigma que uma cidade do interior não pode fornecer um serviço de alta qualidade. E é isso que a gente vem buscando do ponto de vista do investimento, né? É investir na qualidade do nosso serviço, investir na qualidade do nosso relacionamento com o cliente, que a gente fala que é paciente na medicina, mas seria um cliente, em geral. Entender qual que é o desejo e a dor do seu cliente, do seu paciente, para você criar toda a sua estratégia em cima disso. E isso é um pouco da análise que as pessoas fazem nos investimentos. O valuation, fazer um planejamento estratégico dos negócios, entender o longo prazo. Então, isso tudo que eu falo que são analogias entre o mundo do investimento e o mundo da medicina que eu penso. Olha que bacana. Parabéns pela analogia aí. Muito legal, muito bem explicado aí para os nossos seguidores, né, para as pessoas que nos acompanham. Doutor, você disse aí que na tua residência, você, conversando lá com uma colega de trabalho, ela falou que você seria o cirurgião plástico porque você consegue ouvir o paciente. Essa foi uma motivação. Existem outras motivações que te levaram a escolher essa linha da medicina aí, que é a cirurgia plástica? Sim. A gente, na maioria das vezes da nossa vida, não é um único fator que te torna aquilo que você deseja, né? A pessoa, às vezes, ela não é, por exemplo, o Ayrton Senna piloto só porque ele tinha condição financeira para ser. É porque ele tinha habilidade, ele tinha disciplina, ele tinha perseverança. E na escolha da cirurgia plástica, o primeiro fator que foi mais ou menos o start é entender que algumas especialidades a gente precisa ter mais contato e mais conexão e empatia com o cliente, com o paciente, que é a cirurgia plástica. A segunda é que eu gosto de coisa fina, no sentido não fina de cirurgias ou de procedimentos finos, né? Certo. De coisas que são delicadas, coisas que você precisa ter um certo tipo de perfeccionismo na sua personalidade, coisas que o detalhe faz a diferença. Então, escolher essa especialidade, que é uma especialidade linda, ela é fruto das qualidades que eu gosto de exercitar. Então, primeiro você conseguir entender o cliente, entender o seu paciente, entender quais são as expectativas, você ter empatia de se colocar no lugar dele, entender o porquê aquilo preocupa. Porque na cirurgia plástica, Ricardo, muitas pessoas vão falar assim, que você está buscando uma cirurgia plástica por um motivo fútil, né? Por quê? Porque ela não se baseia na doença física. Pode ser na doença psicológica, na dor de você estar se sentindo acanhado, com autoestima baixa. Tem algum complexo? Essas coisas. E por isso, às vezes as pessoas podem ter mais julgamento na pessoa que está fazendo aquilo, né? Então, baseado nisso, eu vejo que eu consegui me colocar no lugar do cliente, do paciente, é um fator que eu consigo entender e confortar ele. Certo. Né? Porque uma coisa que a gente fala, não existe preço para felicidade. Não. Existe? Não. O que normalmente faz um homem feliz? Né? As aspirações, trocar de carro, um carro esportivo, certo, uma viagem, tá bem do ponto de vista físico, ter uma casa boa, um barco, uma lancha, sei lá, um avião, ou conquistas. Certo. E o que faz uma mulher feliz? É variável, né? Você conhecer uma pessoa que não coloca um biquíni, ou se sente restrita há 15 anos porque teve filhos e a barriga fica avental, eu tenho certeza que ela vai ser muito mais feliz com um procedimento estético do que com um carro novo. Inclusive, eu tive pacientes que, certa vez, ela tinha uma moto, ela vendeu a moto e disse, doutor, eu estou andando a pé. Mas eu nunca peguei carona tão feliz na minha vida. Olha que bacana. Não é? Ah. Por quê? Felicidade. A felicidade não tem preço, é isso aí. Uma adolescente que tem orelha de abano, que nunca prende o cabelo,
vai pra academia, tudo suado, que tá escondendo. Então, assim, a busca para a gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente consegue ter empatia, de entender e confortar as pessoas contra o julgamento dos outros. Né? Então, a cirurgia plástica, ela tem essa questão, resumindo, complexidade, grau de perfeccionismo e detalhes, e ter a possibilidade de se conectar com as pessoas e ter empatia. Então, isso que me colocou na cirurgia plástica, eu acho. E, na verdade, você falou sobre essa questão aí, né? As pessoas têm, assim, mitos sobre a questão da cirurgia plástica. Por exemplo, um certo tipo de cirurgia que às vezes tem medo de fazer ou não sabe do resultado, né? Sim. Quais são os principais mitos que você enfrenta aí no dia a dia e ao longo todo esse tempo de experiência que você tem? Olha, eu falo assim, o principal mito, medo de morrer. Né? Ah, é? A pessoa, na maioria das vezes, ela se coloca em risco em muitas situações e ela não entende que aquele risco é muito maior que qualquer coisa de cirurgia. Com certeza. Né? Por exemplo, uma pessoa que sai aqui do interior e vai para Curitiba de carro, num domingo, ensolarado, com um carro novo e com uma noite boa de sono, ela vai correr um risco 1 de acidente. Agora, uma pessoa que sai numa sexta-feira à noite, com carro sem revisão, cansada de uma semana de trabalho, com chuva, quanto que vai ser esse risco? Muito maior. Sim. Então, a cirurgia plástica, ela tem esse mito, né, de um risco elevado. E, na verdade, eu não vejo assim. Tanto que eu já operei minha mãe, já operei meu pai, minha sogra, minha irmã, a família inteira aproveitou da situação de cirurgião plástico, né? Certo. E eu falo, a gente tem que medir esse risco. Eu consigo medir. Pela experiência eu entendo, né, que uma pessoa que está mais dentro do peso, que não tem doenças associadas, que vai fazer uma cirurgia no hospital com estrutura, com uma equipe treinada, sem tabagismo, tudo são fatores que vai diminuir o risco dela. É igual pegar um carro no domingo de manhã para viajar. Tem até uma frase do Nelson Rodrigues que diz: com sorte você atravessa o mundo, sem sorte você não atravessa a rua. Exato. Né? Então a pessoa, quando está tudo certo, o risco é o acaso, que é coisa mínima. Então eu tento colocar isso aí como um mito. Claro que vão ter situações que o risco é mais elevado. E nessas situações, provavelmente, eu vou desencorajar o paciente de operar. Ou eu vou me sentir desconfortável de fazer a cirurgia ou o procedimento. Esse é o primeiro mito, né? O segundo mito é você achar que você vai ficar igual a outra pessoa. Tudo na vida a gente tende a se comparar. Né? Você alcançou um posto, você quer o posto do vizinho. Você plantou sua casa e plantou grama, a grama do vizinho vai ser mais verde. E esse é um mito, que as pessoas elas acham que só vão ser felizes se elas alcançarem o resultado igual da Virgínia, de tal influencer, da cunhada. Na verdade, eu penso que a cirurgia plástica faz para os pacientes. Sabe o que nós vamos transformar? Eu não vou transformar você numa influencer, numa modelo. Eu vou transformar você na sua melhor versão. Olha aí. A sua melhor versão Bacana, hein? é você melhorada. E a gente tem que desconstruir esses mitos, né? O mito de morrer, o mito de querer ser igual a outra pessoa, o mito que dói, né? A pessoa, nossa, a cirurgia plástica dói. Gente, a cirurgia plástica está tão moderna atualmente que nós temos tecnologias, temos instrumentos e medicações que deixam a dor extremamente controlada. Então a pessoa, eu falo que a maioria das pacientes, Ricardo, não sofrem de dor. Elas sofrem de um outro problema que é dependência. Depender dos outros. Imagina você pega uma pessoa, uma mulher, que é mãe, cuida dos filhos, trabalha, aí ela vai ter que ficar 5, 7 dias ali pro esposo. Me leva no médico, me leva pra drenagem. Então isso são coisas que causam mais desconforto para o paciente do que para a dor. Tá certo. Você falou aí essa questão de pessoas que às vezes, que um dos mitos, né, que às vezes quer se parecer com uma outra. Já chegou algum caso de alguém levar foto de... Já. Olha, eu quero ficar igual a essa pessoa aqui. Não. E aí você fala o quê? Fala... A gente tem que saber dizer não sorrindo, né? Tá certo.
A beleza, ela é um conceito universal. Né? O que é belo hoje, foi belo há 500 anos nas obras do renascentismo, foi belo há 1000 anos atrás. A beleza é uma coisa atemporal. E a maioria da relação da beleza, Ricardo, é a harmonia. Né? Você vê uma mulher muito bonita, você não sabe o que é mais bonito nela. Um homem pode ser... Você não sabe se é o nariz, se é a orelha, se é o rosto, se é a mama, se é o corpo. É o conjunto, né? Mas a gente vive períodos de moda. E essas modas, elas são rápidas, mas elas afetam o nosso cotidiano. Por exemplo, há 10 anos atrás, era moda o perfil corporal das paniquete. Lembra das paniquete? Então, aquelas moças da TV, programa Pânico. Então, era mulherão, peitão, bumbum enorme, coxa toda malhada. Tipo, um padrão de beleza muito difícil para mulher normal conseguir. Eu falo que essas pessoas, né, essas pacientes, elas vivem disso. Elas vivem para expor o corpo. Certo. Então, elas têm personal todo dia, faz dieta, elas têm um grupo que assessora elas. Uma pessoa comum, como nós temos outros afazeres. Então, se a gente conseguir alcançar o padrão delas. Mas tem que trabalhar, né? Trabalhar, cuidar de casa, brincar com o filho, levar pra escola. Aí não tem jeito, né, de ficar, né? Não tem como fazer uma forma e colocar a pessoa dentro e sair igual, né? E agora, nesses dias atuais, o padrão vem mudando. Porque o padrão vem para mamas menores, próteses menores, mulheres de corpo mais fino, mais esguio. Então, a gente tem que entendendo que algumas coisas são modas e mostrar isso pro nosso paciente. Que a beleza é temporal, que a harmonia, a naturalidade é o X da questão. E desconstruindo alguns mitos para que a gente consiga entregar aquilo que é bonito hoje, bonito daqui a 1 ano e bonito daqui a 10 anos. Né? Então, essa é um conceito que a gente vive. Olha que bacana. Doutor Ivens, existe algum caso marcante que você pode compartilhar com a gente, que te marcou profundamente dentro da cirurgia plástica, da tua profissão? Olha, eu falo que nós temos o dom de ser médicos. Eu acredito que a medicina tem que ser um sacerdócio. Sim. E cada paciente é um aprendizado. E na medicina, nem sempre, nem nunca. Falo para os pacientes que assim, a gente treina, estuda, para a gente não ter que ter uma intercorrência, ter um problema, para quando a gente tiver, a gente saber sair daquilo. Mas nunca é suficiente. Eu parar de ter experiência, eu vou parar de evoluir. E alguns pacientes marcaram a minha vida. Eu tenho pacientes de um período que a gente fazia tratamento de pacientes queimados, em que a gente se envolvia muito emocionalmente com eles. Porque às vezes eram crianças que foram abusadas, crianças que foram rejeitadas ou que tiveram um acidente em que elas não ficavam internadas um dia, elas ficavam internadas 4, 5, 6 meses. E teve histórias dessas pacientes em que a gente realmente conseguiu devolver essa criança para a sociedade sem sequelas. Então tinha um paciente que, Murilo, o nome dele, ele foi queimado toda a cabeça, nós conseguimos reconstruir o couro cabeludo. Uma paciente que me marcou muito, chamava a Rebeca. Essa paciente, nós cuidamos dela e hoje ela é uma moça, né? Mas ela tinha várias sequelas de queimadura e a gente se envolvia com eles, porque a gente queria que eles não tivessem passando aquilo. E a gente sabia que a gente tinha que fazer tal procedimento, fazer um enxerto, fazer um desbridamento, que ia causar sofrimento no paciente, só que aquilo é necessário. Então, esses pacientes me marcaram muito. E também tem outros pacientes da parte da cirurgia plástica e estética que realmente foram pacientes que a gente queria uma amizade tão importante. Paciente de 7, 10 anos atrás que me manda mensagem, fala assim, doutor, até hoje, quando eu vou com esse biquíni, eu lembro de você. Olha aí, né? Legal. Olha, eu aqui, meu marido, estamos aqui no Nordeste, eu só estou aqui livre, curtindo com ele por conta que fizemos essa cirurgia. Então, essa questão de você... Eu tenho uma coletânea de pacientes que são importantes na minha vida, né? Principalmente porque
O tipo de serviço que eu ofereço para meus pacientes é um serviço especializado. Eu falo assim, a gente tem que escolher o que a gente quer ser. Se eu quero ser uma boutique, um artesão, ou se eu quero ser uma Renner. Porque a partir do momento, você vai criar um serviço mais especializado, mais self-made, mais específico para aquele ser humano, ou você vai criar um serviço de escala. Então, como algum tempo atrás eu escolhi que o meu foco era ser altamente especializado, atender o cliente de forma humana, entender a vida daquela pessoa, a gente acaba indo por um caminho que a gente se envolve mais. Porque eu poderia ter 1.000 pacientes no ano, eu tenho 300, 250. Então são 250 histórias que eu estou vivendo com elas. Que legal. Né? É mais a qualidade do que a quantidade, né, doutor? Essa é também uma questão que quando os estudantes vêm me falar, me perguntam, eu falo assim, você tem que saber o que você quer na sua vida e qual que é o tipo de trabalho que você quer ter. Né? E eu só consegui entender, e isso por conta de algumas coisas, que eu tive um mentor que me ajudou muito, e eu tive um relacionamento muito interessante com o dinheiro. Né? Eu tive a oportunidade de crescer numa família em que uma parte da família é uma parte abastada e outra parte humilde. Certo. Né? Meu pai era engraxate quando era criança. Eu filho mais velho de uma família, minha mãe era de uma família de posse. E se conheceram e casaram. E deram certo porque eu tô aqui, né? Mas, durante o meu crescimento, eu vivi numa família humilde, que era a família do meu pai, que a gente, né, as coisas eram contadas. Eu falo assim, até na próprio lazer, no domingo, não tinha fartura, era escolha. E na parte que tinha, bastante posse. Então eu fui entendendo essa questão de entender como que o dinheiro funciona, né? Porque eu via que, independente da quantidade de dinheiro que você tem, ser feliz não é quantidade de dinheiro, entendeu? Qualidade. Porque é a qualidade. Eu via minha avó, da parte paterna, muito feliz, a família unida, feliz, e a outra parte feliz, mas cada um com a sua possibilidade. E isso, quando eu me formei, em que eu podia ter escolhido fazer um serviço de quantidade, que a quantidade devolve mais rápido, né? Você ter mais quantidade é diferente de você ter mais qualidade. Porque no curto prazo, voltando ao investimento, no curto prazo, eu operar 10 pacientes de prótese a um preço muito barato e sem qualidade, vai me devolver mais rápido que escolher e fazer certinho um paciente só. Eu entendi que eu tinha que dizer não para algumas situações em que o dinheiro me seduzia. Então, eu nunca tive dívida. Eu acho que a pessoa que tem dívida, ela não tem liberdade. Ela vive escravo do trabalho, do dinheiro. E essa situação de não ter dívida, ter uma liberdade financeira, porque eu não dei um passo maior que eu podia, nunca tive. Eu sempre falo assim, nós temos que ter uma sabedoria, a maioria das pessoas, de conseguir viver 2 degraus abaixo do que você poderia viver. Sim. Então, se a pessoa pode ter um carro de 100 mil, vive com um carro de 50. Certo. Né? Porque isso vai se compor a longo prazo. Essa situação de entender o valor do dinheiro, que o dinheiro ele é importante, mas ele não é o primordial, me deu a oportunidade de dizendo vários nãos. Nãos para aquela paciente que eu achava que eu não tinha conexão. Não para aquela paciente que estava um pouco acima do peso, que eu sabia que eu podia correr mais risco. Dizer não para aquela situação que eu me colocava numa situação desconfortável. E outra frase, né? A gente tem que entender que o sim favorece os outros, o não favorece você. Essa coletânea de entender que eu tinha que fazer as coisas por princípio, não por dinheiro, foi me jogando pro lado da qualidade. Entendeu? Foi uma coisa que eu pensar no cliente, entender o foco, sentir a dor, aprender a dizer não me seduzir pelo dinheiro, foi tudo me colocando onde eu tô feliz hoje. Ter as pacientes que eu me conecto, que eu faço por princípio, que eu faço por desejo de estar fazendo, e dizer não para aquelas pacientes que não são meu perfil. Não que elas não devem operar, mas existem vários profissionais que se encaixam no perfil de cada paciente. Então tem médico que é mais técnico, tem... o que você quer fazer? Abdominoplastia. Então, tá, abdominoplastia, fazer assim, esse é o orçamento. Tem paciente que gosta do médico técnico. Tem paciente que gosta do médico mais sedutor. Aquele que é, não sedutor no sentido amoroso, mas aquele que vai convencer a paciente
Ah, você vai ficar uma Barbie, que você vai ficar uma menina, você vai ser uma pessoa diferenciada. As pacientes às vezes acham assim, nossa, doutor, vamos ser sincero, porque eu me coloco no lugar do paciente como se fosse minha família. Então, eu vou dar bronca, eu vou aconselhar, eu vou me preocupar de verdade, porque é um serviço que a gente entende que a especialização, tratar a pessoa como única, no meu ponto de vista, é o que me faz ter gosto pelo que eu faço. Parabéns, doutor. Obrigado. Parabéns. Muito válido aí a sua declaração sobre essa situação de qualidade versus quantidade. Parabéns mesmo. Me diz uma coisa, toda a área, toda a seara, né? Todo o trabalho, existem evoluções, né? Dentro da cirurgia plástica, existem técnicas, equipamentos que vão evoluindo, que otimizam o resultado? Como é que você pode explicar isso aí pra gente? Nossa, isso é uma coisa muito louca, Ricardo. Eu falo assim, eu tô formado desde 2009 e eu vejo que na minha especialidade a medicina já mudou umas 4, 5 vezes. E eu sempre busquei estar na vanguarda ali, na divisa do conhecimento. E cada vez mais a gente tem que se esforçar mais para conseguir manter. Porque a quantidade de conhecimento produzido, de tecnologias que são criadas, elas são muito intensas, né? Eu fico pensando assim, a lipoaspiração, ela demorou 20 anos, 25 anos, para sair de uma cânula, que é uma cânula que a gente faz um movimento, para um aparelho que chama vibroaspirador, que ele vibra e facilita a mão do cirurgião. E demorou 5 anos para criar 5 tecnologias fantásticas. Lipolaser, Vaser, que é um equipamento de tecnologia que a gente emulsifica a gordura causando menos trauma, Renuve, um ergoplasma, são vários termos que mudaram, lipo-HD, lipocultrassom, que mudaram a essência da cirurgia plástica. A tecnologia, ela é fundamental no dia de hoje, na minha experiência, né? Lembrando que eu não faço critério, eu não faço juízo de julgamento de outros colegas, porque não cabe a mim julgar. Claro. Cabe a mim julgar a mim mesmo e a minha evolução. Eu vejo que hoje eu consigo entregar muito mais para o meu paciente, com menos trauma, por conta da experiência nossa, mas por conta das tecnologias, né? E é louco, porque a gente investe numa tecnologia esse ano, o ano que vem já tem outra, já tem obsoleta, outra, vai indo. 3, 4 anos muda tudo. Então o esforço para você manter o avanço, a tecnologia, se manter atualizado é muito alto atualmente, sabe? É um custo intelectual, custo financeiro, um custo pessoal muito alto. Porque a gente sempre está surgindo coisas que a gente tem que se atualizar. E lembrando aquilo que eu falei assim, eu quero que o nosso paciente, nosso cliente, ele se sinta atendido como se fosse num grande centro. Então, eu tenho que oferecer para eles o que as cidades grandes ou fora do Brasil está sendo ofertado. Não importa que esteja em Paranavaí, ele vai ter o atendimento nos grandes centros. São Paulo, Rio, Brasília. Sim, sim. Se que uma questão, surgiu algo novo em Israel. Né? Inclusive eu morei em Israel um tempo, de aperfeiçoamento. Eu vou para lá. Surgiu algo novo na Itália. Eu vou lá dar uma olhada. Né? Existem as questões que falam assim, existem os early adopters, que são as pessoas que aderem às tecnologias de cara. Underdoctors. Early adopters. Adopters. E eu sou uma pessoa que eu adoro tecnologia, mas eu dou um passinho para trás. Que eu quero ver pelo menos o início daquele teste. Entendeu? Mas a gente sempre está atrás. Tecnologia é fundamental, porque nos coloca segurança, performance, é você entregar mais, com menos esforço, e entrega para você também uma medicina de ponta. Então eu penso que para o paciente tem muita vantagem, tecnologia. Bom, já que nós estamos falando sobre isso, Dr. Ivens,
como é que você enxerga a cirurgia plástica daqui a uma década, daqui 20 anos? Ricardo, a gente está passando um momento revolucionário. Igual nós vivemos da internet de escada, lembra? Lembro. Para a internet a cabo, que a gente precisava de um CPU, um computador desse tamanho, e as coisas se tornaram ultraprocessadas no smartphone. Isso. Nós temos a questão da IA agora, da inteligência artificial. Isso. E a gente tem visto que isso pode ser uma nova fronteira do conhecimento médico. Às vezes, eu não consigo ter uma consciência de como as coisas vão estar em 10 anos. Eu tenho a consciência que eu vou ter que me esforçar muito, estudar muito, não ficar parado, porque se a gente para 3, 4, 5 anos, a gente já está ultrapassado. O conhecimento, as questões desses óculos de realidade virtual aumentada, tipo aquele Apple Vision. Estava vendo um artigo que as pessoas eles estão colocando o óculos e baixando as imagens de ressonância, de tomografia, o atlas de anatomia, e você vai operando o paciente olhando aquilo, entendeu? E você vai se guiando pelas imagens. Que bacana, hein? A cirurgia robótica, né? As cirurgias com mais tecnologias, essas questões de performance, de exames. Então, a medicina, ela está num momento, eu fico pensando, revolucionário. Certo. Não, eu tenho algumas ideias de como a medicina vai estar em 10 anos. Eu acredito que nunca algumas coisas vão mudar. Foco na experiência do cliente, até se colocar no lugar da pessoa que está ali, se pensar como se fosse ela, mas os artifícios para a gente fazer aquilo que a gente faz vai ser muito aprimorado. Eu sei que vou ter muito esforço nos próximos anos se eu quiser me manter aí na vanguarda. É isso aí. Doutor, me fala uma coisa, o que é mais difícil? Orientar o paciente, o cliente, no pré ou no pós-operatório? Nossa, olha, o ser humano é um ser complexo, né? Eu falo que a primeira coisa tem que ter conexão, cliente. Conexão com o paciente. Aí você já sabe que você vai ter menos dor de cabeça, menos eventualidades. Mas existem pessoas que a gente tem uma percepção que no pré-operatório ela é muito difícil, né? Que seria o meu caso. Se eu fosse paciente, eu seria assim. Muita pergunta, muita preocupação, indagar muito planejamento, mas que no pós é muito tranquilo. É aquela questão assim, a gente tem pessoas que combinam para fazer e tem pessoas que fazem para depois combinar. A mesma coisa você vai pedir para um cara arrumar uma ar-condicionado na sua casa. Eu sou chato, eu falo, você vai na minha casa? Quanto você vai me cobrar? Qual vai ser o seu horário? Se você vai fazer o serviço, eu quero saber isso. Tudo planejado. Planejado. Claro. Mas eu sou sistemático, Sim. né? Agora tem gente não, vai lá e arruma. Isso. Aí depois a pessoa apresenta o orçamento, você já arrumou. Ou aquelas pessoas que você vê que não tem preocupação nenhuma no começo e depois do pós-operatório começa a criar um monte de ideia na cabeça, né? E essa é a mágica, né? Eu falo assim, se a cirurgia plástica fosse só o centro cirúrgico, só a arte de operar, aquele momento que a gente se conecta, que segue um fluxo, você tá ali numa viagem pensando, planejando, para mim seria hobby, né? Se fosse só o ato da cirurgia, a cirurgia plástica seria um hobby para mim. Só que existe, né, a parte de gestão pré-operatória, pós-operatória, né, para gerenciar uma clínica como a gente tem, são muitos funcionários, então a gente tem que fazer parte que a gente não gosta, que é a parte de gestão de pessoas. Por exemplo, não é minha aptidão gerenciar, mas eu tenho que fazer isso. Claro. Né? Cuidar do relacionamento entre os colaboradores, você conseguir fazer esse planejamento de marketing, gerenciar seu tempo, né? E tudo isso ainda pensando na sua família e na sua religião, em Deus, essas coisas. Então,
É muito complicado porque cada pessoa é única. Existem pessoas que vai me dar muito trabalho no pré-operatório e não vai me dar trabalho no pós-operatório. E existem pessoas que você acha que vai ser um mar de rosas, a pessoa, durante o processo, ela sai da linha ali, você tem que trazer ela de volta. Por isso que eu falo, tem que ser totalmente personalizado, pensar na pessoa como única e você entender qual que é o seu limite, né? Eu só consigo fazer isso para poucos pacientes no mês. Eu sei que eu não posso operar 100 pacientes. Certo. Não posso operar 50. Eu tenho o meu número. Por quê? Porque tudo tem que se passar pelo meu nível de qualidade. Então... Eu percebi que a tua régua da qualidade é alta. eu espero que sim. Não, Agora, doutor, a questão é a seguinte. Nós falamos sobre a dificuldade, porque existem perfis e perfis de pessoas, né? Sim. Tem umas pessoas que dão mais trabalho no pré, tem outros que dão mais trabalho no pós, né? Depende muito do perfil da pessoa. E você falou uma situação interessante, agora eu quero fazer o inverso, né? A questão da disciplina. Como é que é a tua vida como médico? Como que você gerencia isso? É difícil ser médico? É difícil, mas é prazeroso. Imagine, eu falo assim, eu faço algo que eu gosto, que me dá prazer, que me recompensa por isso, só que é o lado médico. Só que eu amo minha família, eu sou uma pessoa que eu tenho que estar bem do ponto de vista físico para aguentar o dia a dia, tenho meus compromissos religiosos, então eu aprendi, e até a minha irmã fala para mim, que eu sou a pessoa mais disciplinada que ela conhece. Por quê? Porque o tempo ele é escasso. As mesmas 24 horas que você tem, eu tenho, qualquer pessoa tem. Uhum. Tempo é um ativo que a gente não consegue comprar. Cada segundo que você perde é um segundo a menos da sua vida. E a gente quer fazer tantas coisas. Então eu me disciplinei, de certa forma, a conseguir fazer todas as coisas que eu me proponho a fazer nessas 24 horas. Então eu acordo 5h20 da manhã, eu faço inglês pela manhã, eu faço academia pela manhã, e eu já começo a trabalhar. À noite tem que fazer, voltar, vou para a igreja, ou vejo a família, fico com os meus filhos, que... A gente tem que entender uma coisa, Ricardo, que eu acho que vai fazer sentido para você. Vamos lá. Você entende que para um profissional ser bom, ele tem que ser completo? Claro. E que a pessoa não consegue manter o sucesso na vida inteira se ela não é uma pessoa que tem sucesso dentro de casa? Sim. Então eu aprendi que quanto mais feliz eu sou na minha vida, na minha rotina familiar, com as minhas metas pessoais, melhor médico eu sou. Com certeza. Então, a gente negligencia. E durante a minha formação, muito tempo, a gente tem momentos na sua vida que a vida é um pêndulo. Eu preciso estar mais para um lado do que para o outro. Então, teve um momento que eu tinha que estar mais dentro de esforço intelectual, de treinamento médico. Hoje em dia, eu vejo que para eu conseguir dar o melhor para o meu paciente, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar completo dentro de casa, eu tenho que estar cheio de Deus no coração, eu tenho que estar bem fisicamente. Então, eu me coloquei de uma forma que eu até aconselho algumas pessoas você entender o poder que o hábito faz na sua vida em colocar as coisas que são importantes de forma organizada e disciplinada. Primeiro a gente paga os outros, né? Na verdade, a gente primeiro tem que pagar nós mesmos. Então, assim, o exercício era uma coisa que eu sempre deixava pro fim do dia e ele sempre era deixar de lado. Agora, a gente vai envelhecendo, eu vejo que se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir fazer aquela cirurgia de 6 horas. Então, o exercício é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Depois eu vou comer. Depois eu vou trabalhar. Vou ficar com a família. Então, todo esse conjunto, né, de você buscar ser um ser humano completo, te faz melhor como profissional. E é o contrário, que a gente pensa que a gente tem que se esforçar só na medicina, só no seu lado profissional, para você ser melhor, né? E a minha percepção é que quanto melhor você é com você mesmo, mais você consegue entregar. Com certeza. A gente só dá aquilo que a gente tem, não é verdade? Verdade. Então, se a gente fizer uma boa tarefa de casa, com certeza a gente vai conseguir exteriorizar
Isso na nossa profissão também, você tem toda a razão. Olha que mensagem muito bacana aqui e profunda, né, do Dr. Ivens Nogara com a gente aqui no Fixcast. Eu tenho um pouco de filósofo, tu viu? Que eu gosto muito de ler. Então eu fico lá lendo, anotando as coisas, mas só pra gente entender que a medicina não é só a medicina. O médico, né? O médico tem que ser um Tem que terapeuta. ser terapeuta, psicólogo, exatamente. educador físico, claro, né? Gestor, né? Gerente, diretor, tudo. Mas parabéns aí pelo teu conhecimento. Doutor Ivens, nós já estamos nos encaminhando para o final. Passa rápido, né? Nossa senhora, Bate-papo. rapidinho. Gostoso com a conversa. Gostoso. E assim, eu tenho mais 2 perguntas, né? A primeira é a seguinte: existem várias modalidades de cirurgia plástica, né? No teu consultório lá, existe assim um ranking da que é mais procurada, menos procurada? Como é que você organiza isso aí? Nós temos uma procura muito grande nas nossas cirurgias de contorno corporal. Contorno corporal, que se inclui cirurgias da mama, cirurgias de lipoaspiração, lipo-HD, abdominoplastia, são as cirurgias que representam 80% do meu movimento. E isso é 80% de mulheres também, né? A maioria é mulher. Mas a gente está vendo uma frequência cada vez mais Dos homens também, né? Indo pro... Então, eu vejo assim, qual que é a minha expertise? Minha expertise é contorno corporal. Né? São as cirurgias que a gente mais treina, mais faz e mais especializa e representa 80% do meu movimento. É essa cirurgia para modelar mesmo. Modelar é a paciente que tem a mama muito grande e sofre com dor que a gente reduz, ou aquela paciente que está só com a mama flácida e que você vai ter que fazer, tirar a pele e colocar uma prótese. Aquela mulher que teve 3, 4 filhos e ela ficou com aquele abdômen avental em que... Você tem esse termo aí, barriga de avental. Ela dobra por cima da púbis ali. Esse termo, barriga de avental. Vai fazer... Não, essas mulheres, elas não conseguem colocar um biquíni, elas não conseguem colocar uma roupa justa. E a gente como homem não consegue entender o quanto que isso pode afetar uma mulher. Ou até um próprio homem. Às vezes os homens nem ligam, né? Às vezes, né? Mas pra mulher, ela se incomoda. Não, ela se incomoda de restringir a sua vida particular da família. Começa assim, essa história é uma história, tipo assim, comum. Um casal com 2 filhos novos, aí a mulher começa a se esconder. Já não toma mais banho de porta aberta, só sai com a toalha até aqui no pescoço. Ela não consegue mais se relacionar com o marido com a luz acesa. Ela vai se escondendo. Ela vai se escondendo. E o marido não tá nem aí. Na verdade, a maior parte dos companheiros, dos maridos, depois que a parte física, pra gente, homem, é importante na conquista. Depois o amor, ele é independente. Eu não vejo se minha esposa tá com celulite ou não, se ela tá com flacidez por causa do bebê. Eu amo ela e quero... E ela é desse jeito. Mas a mulher sofre. Ela sofre porque ela acha que o homem tá julgando, que a gente tá comparando. E ela vai se privando de liberdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, pegando esse gancho aí, agora o lado do Dr. Ivens, terapeuta. Quando o marido percebe que a mulher está se retraindo, está se escondendo, é hora de uma conversa com ela para saber o que está acontecendo? Sim. A base do relacionamento de sucesso é a conversa. Né? A gente tem que entender, né, o outro. E isso nas relações afetivas de casais e com os amigos. Às vezes a gente começa a se afastar como amigo por uma besteira. Tipo, você espera que eu te mande mensagem toda semana pra conversar com você. Mas a minha rotina de vida é outra, mas eu não sei que isso é importante pra você. Falta conversa, né? Você chegar, pô, você não tá lembrando de mim? Cara, vamos sair pra tomar uma cerveja, vamos fazer tal coisa, vamos pra academia junto. E no casal, às vezes a mulher vai se escondendo e o marido vai achando aquilo... Não vai entendendo a razão daquilo. Certo. Em vez de ele chegar e dar a oportunidade de conversar, de explicar e de entender, né? Vai se afastando e vai esfriando o relacionamento e vai criando cada vez mais dificuldade. Né? E claro, tem todo tipo de marido. Tem um homem, um parceiro que vai apoiar a mulher, o outro que vai achar que é um custo necessário, o outro que vai achar que ela tá fazendo por conta de outra pessoa. Mas o interessante é ter essa conversa para o casal tá bem. Que legal. Doutor Ivens, e agora, pra gente finalizar,
Você disse sobre os seus desafios lá do começo, né? Os desafios enfrentados, né? Desde a época de colégio, depois na faculdade, residência, alguns desafios durante já a profissão. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão em busca daquilo que elas tanto sonham, daquilo que elas querem para a vida. Uma mensagem do Dr. Ivens para essas pessoas que estão nos vendo nesse momento. Bom, eu quero, né, deixar que as pessoas entendam, né, que a busca por aquilo que as pessoas, que elas gostam, o sonho, é algo pessoal. Que a gente não pode se influenciar pelo julgamento dos outros e nem pelas dificuldades que os outros colocam. A maior parte das dificuldades, elas existem dentro de nós, né? Nós criamos as dificuldades. Então, a pessoa quer fazer uma cirurgia, ela quer melhorar alguma coisa, ela fica com medo do julgamento do outro. Ela fica com medo de não ser capaz. Ela fica com medo, ela não se permite, não se deixa no processo. E que na vida, nada é fácil. A vida é luta, a vida é conquista. E a cirurgia plástica faz parte disso. Eu acho que se está muito fácil, a pessoa ela não consegue criar valor naquilo, ela vai ser uma situação de pouco propósito, né? E eu vejo que as pessoas que entendem o sentido, o propósito, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia, mas é para eu me sentir melhor. É para eu voltar a gostar de mim mesmo. Não estou me importando com o que o outro está achando. É para você. Essas pessoas vão ser mais felizes. Então, buscar o processo, buscar se autorrealizar e entender que as coisas não são fáceis. Né? Claro. É isso aí. Dr. Ivens, a gente agradece a tua participação aqui no nosso Fixcast, né? No nosso podcast semanal. Eu gostaria de convidar em uma outra oportunidade também para a gente conversar mais, né? Eu tenho certeza que assunto tem bastante. Temos, né? Tem bastante. Mas o nosso tempo aqui é contado, né? Então, já deixo o convite para uma próxima oportunidade, a gente se encontrar novamente aqui no Fixcast. Obrigado pelo tempo dispensado. Obrigado aí, tá? Pelo convite. Eu acho que foi uma conversa que fez bem para mim. Espero que as pessoas consigam entender o sentido das coisas que eu tentei explicar. Se fez bem para você, imagina para as pessoas que vão nos assistir, né? Todo esse recado aí, né? Essa experiência que você tem com a medicina, com a cirurgia plástica, como pessoa, como pai de família, como homem de Deus. Muito bacana, obrigado pela presença aí. Pessoal, a gente agradece mais uma vez a sua audiência, né? A você que nos acompanha aí sempre nos nossos episódios. E nós voltamos na próxima semana com mais uma mente brilhante em mais um episódio do nosso Fixcast. Um abraço a todos, muito obrigado.